Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Nós temos a honra de ter aqui conosco a professora Eblin, né, que se prontificou a estar aqui hoje, conhecer a Amazônia de forma mais direta, né, e vai conversar conosco hoje sobre as contrarreformas, a conjuntura e as perspectivas do movimento sindical, né? Então, estamos muito contentes com a sua presença aqui. Seja bem-vinda, o microfone é todo seu. É muito importante que a gente discuta estrategicamente as nossas ações, né? Pensando no agora, mas também pensando a médio prazo. A gente tem entendido que um dos nossos principais desafios, quando a gente está falando de contrarreformas, né, desse processo de retrocesso todo que o atual governo vem promovendo, é identificar que esse processo que hoje está se concretizando, ele não começou agora, né? Porque a tendência é agora todos os males começaram com o Temer. O Temer está aprofundando os males, mas os males não começaram com ele. E a gente acha que esse é um elemento estratégico da análise de conjuntura, porque no próximo período nós vamos nos ver novamente diante de um projeto, né, de um projeto de sociedade, de um projeto de país, que, na nossa avaliação, também provocou retirada de direitos dos trabalhadores, né? Então, nesse sentido, a gente entende que o que hoje está acontecendo e que vem se acirrando, né, que vem se intensificando, na verdade, é um projeto que começa no Brasil na década de 90 com o projeto neoliberal, né? Na medida que o capitalismo ele entra em crise internacionalmente, ele vai precisar se repensar, e que, cada vez que ele se repensa... Eu queria água, tem água. E, cada vez que ele se repensa, ele constrói estratégias para continuar capitalismo, né? E a crise que começou na década de 70 não teve resolução, e o capitalismo precisou, então, pensar uma nova maneira de gerir o Estado, né? E essa nova gestão do Estado, que a gente denomina de neoliberal, ela vai impor uma reconfiguração aos Estados nacionais que passam por mudanças que têm a ver com esse conjunto de retrocesso que nós estamos vivendo hoje. Então, o que a gente está vivendo hoje, no que tange a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, né, na verdade, as contrarreformas, né, contra-reforma trabalhista, contra-reforma previdenciária, terceirização irrestrita, reforma do ensino médio, esse conjunto de medidas, eles têm a ver com um projeto que inicia no Brasil, lá com Bresser Pereira, né, na década de 90, quando o Bresser Pereira, que agora está ressuscitando das cinzas, né, ele está novamente escrevendo um projeto para o Brasil, né, quando ele escreve, lá na década de 90, o que o Estado deveria fazer para superar a sua crise, né? E está muito explícito, ele escreveu lá, né, um dos elementos de recuperação do Estado era criar novas mercadorias. Um segundo elemento de recuperação do Estado era desonerar o Estado. Ora, o que está sendo feito? O que foi feito ao longo desses anos, desde a década de 90 no Brasil? Tentar diminuir a intervenção do Estado em algumas áreas, em especial nas políticas públicas, e todos os governos fizeram isso, inclusive os governos do PT, com maior ou menor intensidade. Todos os governos, desde a década de 90, executam esse projeto de diminuição do investimento do Estado e, ao mesmo tempo, abrindo portas para criar novas mercadorias. Quais são as novas mercadorias que foram sendo criadas ao longo desse tempo? A educação, a previdência, né? A previdência pública, a saúde, que também se tornou uma mercadoria. Então, a gente sai da década de 80 com uma conquista, que foi a Constituição de 88, com todos os limites que essa Constituição tinha, né? Isso também é importante falar. Eu brinco com os meus alunos que nós estamos hoje brigando por uma Constituição que, lá na década de 80, a gente falava que ela era regressiva. E hoje nós estamos aqui com unhas e dentes, não querendo perder essa Constituição. E, da mesma maneira, a CLT, né? Nós estamos defendendo uma CLT da década de 40, com inspirações fascistas, e que hoje perder essa CLT significa o fim
de boa parte dos nossos direitos. Vamos ver o tamanho do nosso retrocesso e da complexidade da nossa realidade. Então, a gente conquista alguns direitos na Constituição de 88, em especial o tripé da Seguridade Social, né, assistência, previdência e saúde, e justamente esse tripé vai ser o centro, junto com a educação, da mercantilização nas décadas seguintes. Então, hoje nós estamos vivendo uma quarta reforma da Previdência, porque a gente está vivendo a reforma da Previdência desde o Fernando Henrique Cardoso, né? O Fernando Henrique Cardoso fez reforma na Previdência, mudando o fator previdenciário. O Lula fez reforma da Previdência, acabando com a integralidade e com a paridade. A Dilma fez reforma da Previdência, instituindo a FUNPRESP, né, que, inclusive, serve de modelo para os estados, e agora o Temer quer fazer uma outra reforma da Previdência, que, obviamente, junto com essas todas, diante dessas todas, ela demonstra ser a pior das reformas, porque ela vai acabar com os direitos que nós ainda tínhamos. Mas é importante que a gente identifique que parte dos direitos nós já tínhamos perdido. Se a gente pegar só os professores, a gente pode ver a desigualdade que existe entre os professores, né? Eu acho que aqui nessa sala, por exemplo, deve ter professor que tem nos 3 níveis de direitos. Deve ter professor que tem aposentadoria integral, tipo Tom Zé, estou imaginando, a Daí deve ter aposentadoria... Alcimar deve ter aposentadoria integral, não sei se... Então, o pessoal da aposentadoria integral, os professores que estão naquilo que se chamava de mitigada, os 80, né, que eu estou nessa, bem, estou até, se a gente não deixar passar essa reforma, né, Nortão. E os professores novos que já entram na FUNPRESP, então já entram sem o direito, né, já entram no teto da Previdência Social, da geral, né? Então, esses são todos elementos que, na verdade, visam o quê? Tem 2 elementos centrais que a gente avalia que as contrarreformas como um todo tentam garantir. A gente está falando hoje mais da Previdência e da reforma trabalhista porque são as que estão em curso. Mas a gente entende que todos os projetos que vêm sendo desenvolvidos, desde o processo de mercantilização da educação nos governos anteriores, quando se há um incentivo enorme à educação privada, né? Os anos 2000, as universidades privadas nunca cresceram tanto como nos anos 2000. Dinheiro público sendo investido nas universidades privadas. É verdade que as universidades públicas também cresceram, e elas têm um aumento, é inegável o aumento das universidades públicas. 50% dos nossos professores hoje das instituições públicas de ensino, eles têm menos de 10 anos de universidade. Então, eles são fruto dessa expansão da universidade pública, seja as universidades federais, sejam as universidades estaduais, né? Então, a gente reconhece que tem uma expansão da educação pública, mas também há um incentivo da expansão da educação privada com... muito obrigada. Com a verba pública, né? Por outro lado, tem outros elementos, como, por exemplo, a instituição da EBSER, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, né, que foi um novo modelo de privatização da saúde pública, né, privatizando, na verdade, tirando a autonomia das nossas universidades sobre os hospitais universitários. Modelo que agora vai ser imposto aos hospitais estaduais e aos hospitais municipais, em especial agora com a aprovação do gasto, com a aprovação da lei do teto do gasto nos estados, né, do ajuste fiscal dos estados. A reforma do ensino médio, que, entre muitas coisas, tem uma que centralmente nos atinge, que é a ideia de você poder ter professores com notório saber. Então, isso é a total desvalorização da formação superior. Se você pode ter professor que vai dar aula no ensino médio a partir do notório saber dele, para que você vai ter universidade para formar professor? Né? Então, isso é uma desvalorização da universidade pública. A terceirização irrestrita, que também foi aprovada agora. No caso da terceirização, tem uma questão importante, porque essa é uma briga antiga, né? A terceirização ela já era possível na saúde, boa parte dos estados, a saúde básica terceirizada já, a contratação por organizações sociais, né? Ela já era possível
na cultura, e na educação nós ficamos 15 anos barrando a terceirização. Né? Na educação, em nenhum nível, a terceirização era possível. Com a aprovação da terceirização irrestrita, quem mais vai ser atingido? O funcionalismo público. Então, se até então nós, professores, que somos considerados atividade fim, não podíamos ser terceirizados, a partir dessa legislação, da aprovação da terceirização, articulada com a possibilidade de contratação de professores por organizações sociais, articulado ao congelamento dos gastos por 20 anos, porque congelar gasto significa congelar concurso, não vai ter concurso. Só que o que a gente vai fazer com o contingente de alunos enorme que tem dentro das nossas universidades? Qual vai ser a alternativa? A alternativa vai ser terceirizar. Né? E a gente sabe muito bem o que significa terceirização no serviço público. Acho que hoje todas as universidades do Brasil estão vivendo, por conta da crise, a repercussão nos terceirizados das universidades do corte de verbas. Quem hoje já está sendo mandado embora são os terceirizados. Eu vim hoje da Universidade Federal do Espírito Santo, e lá todos os terceirizados da segurança, da limpeza e da administração estão com aviso prévio. Todos vão ser mandados embora. Vocês já pensaram como que funciona a universidade sem terceirizados? Funciona? Então, nós vamos ter que acumular, certamente, algumas funções aí, né? É um pouco do que o cenário, se não tiver mudança, vem nos indicando. Então, esses são elementos que parece que são ações isoladas, mas que fazem parte de um mesmo projeto. E aí tem outros, como, por exemplo, a aprovação do novo Marco de Ciência, Tecnologia e Inovação, que ainda foi feito no governo, no último período do governo da Dilma. Né? O marco é uma coisa que vale a pena ler, eu costumo falar com os professores, né? Essa nova lei. Por quê? O novo marco, entre muitas coisas, ele consagra a parceria público-privada. E ele coloca as nossas universidades como à frente da venda de serviços. Entre muitas coisas que estão lá no marco, uma das coisas é que as entidades públicas podem ceder pessoal e espaço sem nenhum custo para a iniciativa privada. Aí eu brinco, né? A iniciativa privada ela tem interesse igualmente em todas as áreas da universidade? Eu sou do serviço social, não falei, né? Eu sou do curso de serviço social da Universidade Federal Fluminense. Eu falo que, no meu curso, infelizmente, acho que o nosso curso não vai ter interesse, né? Então, nós vamos morrer à míngua, se depender da venda de serviço. Né? Então, essas parcerias público-privada, elas vão intensificar a desigualdade interna entre as universidades. Né? Então, elas também vão rebater em cima daquilo que nós consideramos que é o pilar da universidade pública, que é o tripé ensino, pesquisa e extensão. Então, garantir o tripé do ensino, pesquisa e extensão não vai ser mais para todas as áreas, mas vão ser para aquelas áreas que vão ser capazes, com 1000 aspas, de vender algum serviço para a iniciativa privada. Aquelas que não forem capazes, ao que tudo indica, vão se tornar os escolões. Né? Ou, eu vim da USP na terça, eu estava na Unicamp, e aí os companheiros da USP estavam falando qual é o desenho para a Universidade Estadual de São Paulo. A médio prazo, cobrar mensalidade. Porque a lógica é, se cobra na USP, se cobra em todas as outras. E a USP, então, passa a ser um centro de excelência, porque alguns vão poder pagar, né? E as outras universidades vão dar conta do contingente, da demanda por educação. Então, na verdade, o que está em jogo é o modelo de Estado, que vai ter, obviamente, vai se desenhar a partir das políticas públicas e sociais, né, um modelo de organização social, que está sendo, de diferentes maneiras, construídos. Então, é importante que a gente não veja... Lá no começo eu falei que um dos desafios era entender que o que acontece hoje não começou hoje. Faz parte de um projeto que é um projeto maior, que não é do Temer, né, mas que é um projeto que é o projeto do capital, na verdade, que se intensifica a partir da década de 90 no Brasil, a partir da reconfiguração do Estado imposta pelo projeto neoliberal, né?
E o outro desafio que a gente tem é entender que essas medidas todas que parecem que são isoladas, elas não são isoladas, elas estão totalmente articuladas. Totalmente articuladas para quê? Para cumprir o objetivo inicial, que é reduzir as políticas públicas, portanto, reduzir o investimento estatal em políticas públicas sociais. Por isso, esse ataque frontal ao funcionalismo público. Qual é o discurso do governo para realizar a reforma da Previdência? Que ele vai acabar com o quê? Com o quê? Com o privilégio. Quem são os privilegiados? Nós. Nós, os funcionários públicos, é que somos os privilegiados, né? E aí, entre as muitas mentiras que o governo fala, porque ele só fala mentira, né? Primeiro que nós não defendemos privilégio. Nós sempre defendemos a aposentadoria integral para todo mundo, inclusive para o setor privado. A gente não acha que é correto um trabalhador no setor privado, no final da sua carreira, ter o seu salário reduzido ao teto do INSS. Né? Então, a gente sempre defendeu a aposentadoria integral para todos os setores, não como um privilégio do funcionalismo público. Né? E a segunda questão que o governo não fala é que, quando ele ataca os servidores públicos, ele está atacando os serviços públicos que nós prestamos à sociedade. Então, um dos objetivos é fazer com que os serviços públicos, que o ser servidor público, se torne desinteressante. Em muitas áreas, não vai ser mais interessante se esse conjunto de contrarreformas, de fato, forem ao cabo, ser professor, por exemplo. Você vai ser professor para trabalhar 40 anos, e depois de 40 anos, seu salário cair a 1/3, a menos de 1/3, quem vai querer? Então, o que se desenha, que ele coloca como um ataque aos privilégios, na verdade, é um ataque aos serviços públicos. Né? Então, é uma maneira de você reduzir os serviços públicos. E um outro elemento que está articulado com nesse ataque aos serviços públicos é o ataque à organização dos trabalhadores, né? Que tem a ver aí com esse desafio nosso, do desafio do movimento docente, sindical e popular. Né? Se a gente pegar o projeto de contra-reforma trabalhista, o parecer do relator, é impressionante. Assim, vale a pena ler só a parte que ele fala do movimento sindical. É impressionante, que ele escreve. Né? Uma das coisas que o relator escreve é: a gente não precisa acabar com a unicidade sindical agora. Todo mundo sabe o que é a unicidade sindical? Em cada base, você só pode ter um sindicato, né, para representar aquela categoria. Nós, do ANTE, somos, inclusive, contra isso, porque a gente acha que o trabalhador tem que ter o direito de se organizar onde ele quiser. Mas isso faz parte da legislação do país, lá da época do Getúlio Vargas, da década de 40. Bem, só que o relator fala o seguinte: a gente não precisa nem acabar com a unicidade sindical, porque, como vai estabelecer o negociado sobre o legislado, o patrão pode negociar com quem ele quiser. Ele pode, inclusive, negociar individualmente. Ele não precisa sequer negociar com o sindicato dos trabalhadores. Tem noção do tamanho do perigo que é isso? Bem, se não fosse isso, se não fosse essa possibilidade de negociar com quem ele quisesse, né? Mas o que significa que esse é um dos pilares da contra-reforma trabalhista, né, o negociado sobre o legislado? Ora, é igual, eu costumo falar, é igual a gente faz com filho, né? Quem tem filho aí sabe. Né? Você pode ir na festa? Pode, mas não vou te dar dinheiro. Não vai na festa. Não é? O que adianta poder ir na festa sem dinheiro? Né? Então, é um pouco isso. Entre relação de desiguais, porque é uma relação entre desiguais, patrão e empregado. Não é possível você ter uma negociação justa entre desiguais. Qual é o trabalhador que, diante da possibilidade de ficar desempregado, não vai aceitar diminuir 30 minutos no seu almoço? Ou reduzir o seu salário em 15%? Entendem? Então, o negociado ele vai colocar em risco todos os nossos direitos, porque, sob o risco de ficar desempregado, os trabalhadores tendem a aceitar a pressão. Pressão que pode ser de reduzir salário, pressão que pode ser de dividir em maior tempo as suas férias, pressão que pode ser de retirar o 13º, de acabar com as férias.
Então, um conjunto de medidas regressivas. Eu acho que o grau de maldade é bem a coisa do almoço, né? Porque você reduzir em 30 minutos o almoço, já 30 minutos para o almoço, a pessoa vai ter que, obrigatoriamente, comer no trabalho, no local, né? Porque, dependendo da empresa ou mesmo do serviço, se você andar muito, você gasta meia hora para ir e voltar. Você não vai conseguir comer, né? Então, um conjunto de medidas que a reforma trabalhista aprova, sob a desculpa da modernização, porque essa é a desculpa do governo, né? A justificativa é que tem que se modernizar. O Brasil tem que se modernizar e, por isso, ele precisa de uma legislação trabalhista mais moderna, né? Então, sob a desculpa da modernização, o que, na verdade, vai retirar direito dos trabalhadores. A jornada intermitente, vocês já escutaram falar disso? Já escutaram? Jornada intermitente. Imagina, o patrão vai poder contratar um empregado para trabalhar de 9 às 11 e depois de 16 às 18. O que ele vai fazer nesse meio tempo, o problema é dele. Se o trabalhador estiver no seu local de trabalho, mas não tiver uma tarefa, ele não precisa ser remunerado por aquela hora. Olha o nível. Óbvio que, de alguma maneira, isso vai atingir o funcionalismo público, né, gente? Né? As nossas 40 horas de dedicação exclusiva aí vão virar 40 horas de trabalho quase escravo, né? Porque vão querer que a gente dê conta das 40 horas dentro da universidade. Por isso que eles querem botar ponto eletrônico em alguns lugares, inclusive, em algumas universidades, para os técnicos já está valendo o ponto eletrônico, né? Nós, professores, ainda estamos resistindo a isso. Mas são formas de ir controlando o trabalho, né, que, na verdade, atingem o direito do trabalhador. Então, a gente entende que esse conjunto de medidas regressivas que retiram o direito dos trabalhadores, só tem uma maneira da gente enfrentar isso, que é a organização dos trabalhadores. A gente vem do momento de refluxo da organização dos trabalhadores, né, por diferentes motivos, mas que, na nossa avaliação, a gente está vivendo, neste momento, especialmente, um determinado ascenso. Ao mesmo tempo, contraditoriamente, ao mesmo tempo que a gente tem um recrudescimento do conservadorismo, com vários elementos conservadores, como os projetos Escola Sem Partido, que tramitam no Congresso Nacional, 8 projetos, né? Ontem eu falava, nem sei onde eu falava isso, mas em algum lugar que eu estava, eu falava isso, que, na verdade, os outros 8 projetos que hoje tramitam no Congresso Nacional, eles são tão absurdos, se vocês pegarem, lerem, eles vão falar assim, pô, óbvio que isso não vai passar, né? Porque parece coisa da Idade Média. Né? Imagina, criminalizar um professor, processar o professor porque ele fala de política em sala de aula. Eu falo que o serviço social vai acabar, né? Não vai ter como. Como é que dá aula de serviço social? Ciência política acaba também, né? Porque tem uma opção de carreira que vai ter que ser extintas, porque não é possível você dar aula sem falar de política, né? Então, quando você lê aqueles projetos, você fala assim, poxa, isso é um absurdo, isso não vai ser aprovado aqui. E a análise é de que eles, de fato, não vão ser aprovados no Congresso Nacional. Mas qual é o mais grave dos projetos Escola Sem Partido que tramitam no Congresso Nacional? É o incentivo que eles estão dando aos projetos nos estados e nos municípios. Isso é o mais grave. Por quê? A gente tem um conjunto. Esse ano é um ano de revisão dos projetos dos municípios, né? Na revisão, alguns municípios que faziam o debate de gênero estão retirando. Por quê? Primeiro, sob a desculpa de que o Plano Nacional de Educação não fala. Bem, então, se o Plano Nacional de Educação não fala do debate de gênero, nenhum plano municipal ou estadual vai precisar falar. Então, essa é a primeira desculpa. E a segunda é esse conjunto de projetos que tramitam hoje no Congresso Nacional. Então, mais sério ou tão sério quanto os projetos que tramitam hoje no Congresso Nacional é o que está acontecendo nos municípios e nos estados, com a aprovação de legislações que não são iguais àquelas que estão lá, não é criminalizando o professor. A gente teve a aprovação de uma em Alagoas, que depois foi considerada inconstitucional, mas são as sutilezas que estão mudando nos planos municipais de educação e nos planos estaduais de educação que, na verdade, refletem essa mesma ideologia que está posta nesses projetos que hoje tramitam no Congresso Nacional. Né? Eu sou do município de Niterói, no Rio de Janeiro. O meu município teve a revisão agora do Plano Municipal de Educação. A Câmara de Vereadores não aprovou
uma cláusula que era o seguinte, né, combater nas escolas públicas de Niterói qualquer tipo de violência de gênero contra mulheres, negros, homossexuais, indígenas ou quilombolas. Isto não foi aprovado. Combater a violência não é aprovado, o que vai ser aprovado? Então, ao mesmo tempo que tem esse elemento conservador que se expressam nesses projetos, o que a gente está vendo também? A gente está vendo uma reação da classe trabalhadora. Na nossa avaliação, uma reação que se intensifica no segundo semestre de 2016. Né? A gente teve um grande ato em Brasília, no dia 29 de novembro, reunindo cerca de 40 mil pessoas, que, na nossa avaliação, foi o maior ato dos últimos 10 anos, né, em Brasília. A gente tem, esse ano, um conjunto de ações que tem mobilizado a classe trabalhadora, acho que pelo Brasil afora, a construção de frentes populares, frente sindical, frente em defesa da educação pública, os fóruns estaduais em defesa dos serviços públicos. Em cada lugar tem um nome, né? Mas que são espaços coletivos de articulação dos trabalhadores organizados. A gente teve um março com várias atividades nacionais, né? Um mês de março, com o dia 8 de março, um chamado à greve geral das mulheres no mundo todo, e que, no Brasil, levou mulheres em quase todas as capitais para a rua de uma maneira intensa. Depois, o dia 15 de março, que muitos apostavam que não seria um dia grande, né? E foi, na nossa avaliação, um ótimo ensaio para a greve geral, né? Porque mostrou ali no dia 15 que, quando as centrais sindicais, quanto os movimentos sociais e as frentes convocam de forma unitária, é possível ter mobilização da classe trabalhadora. Depois, nós tivemos, em alguns estados, no dia 28, atividades contra a reforma da Previdência nas sedes na superintendência do INSS. E, depois, o dia 31 de março, que, novamente, levou um contingente enorme de trabalhadores e trabalhadoras para a rua. Esse mês de março, a nossa avaliação ajudou a preparar o dia 28 de abril, né, que foi também, na nossa avaliação ainda preliminar, e a avaliação que as centrais fizeram ontem. Ontem, as centrais sindicais se reuniram novamente em São Paulo. A CSP com Lutas, que é a nossa central sindical, ontem também teve reunião da sua secretaria executiva. E a avaliação é que foi a maior greve geral da história do Brasil, né? A gente, de fato, conseguiu parar uma boa parte da classe trabalhadora, não só o funcionalismo público, mas setores importantes produtivos, como automóveis, metalúrgicos, né? Estaleiros, transporte. Então, foi muito significativo, né? Os bancos pararam também. Então, foi muito significativo, em alguns estados mais do que outros, obviamente, mas faz parte isso. Então, na nossa avaliação, demonstrou além de demonstrar uma insatisfação dos trabalhadores, né, demonstra que nós temos capacidade, de fato, de ampliar a mobilização. E a gente está entendendo que esse é o desafio a curtíssimo prazo. Ampliar a mobilização para a gente conseguir barrar a reforma da Previdência, porque, na nossa avaliação, ela não está dada. Se o governo tivesse os votos necessários, ele já teria votado a reforma da Previdência. O governo tem usado todas as estratégias para tentar a aprovação. Ontem, o que foi aprovado anteontem na Comissão, acho que de Justiça, foi aprovado com 9 votos de diferença, mas o governo teve que mudar 5 deputados. 5 deputados ele mudou, senão ele não teria conseguido aprovar. Então, o governo está desde exonerar ministro para ir votar, né? É assim que ele está conseguindo, não está fácil, né? Ele está usando todas as artimanhas. Então, a gente acha que não está dado. A gente acha que não está dado também porque a pressão que a gente tem feito em cima dos deputados nos estados tem surtido efeito. Não porque eles mudaram de ideia, não porque eles decidiram ser a favor dos trabalhadores, eles entenderam que nós estamos corretos. Não é isso. É porque eles estão com medo de não voltar em 2018. Essa é a única linguagem que esses políticos entendem. E, de fato, essa pressão tem feito efeito. Alguns partidos, inclusive, estão rachados, alguns partidos liberaram a bancada, alguns deputados já declararam publicamente que não votam na reforma da Previdência,
né? Então, a gente acha que tem que ampliar a pressão sobre os deputados. Em cada estado, ver os deputados daquele estado e ir para a porta dos deputados. A orientação para as 2 próximas semanas é essa: ir para a porta dos deputados. Eles odeiam que a gente vá para a porta da casa deles, né, gente? Eles morrem de vergonha, mexem com a família deles, eles ficam nervosos, né? Eles podem mexer com a nossa família, mas a gente não pode mexer com a deles, né? Então, ir para a porta dos deputados dá efeito. Então, a gente acha que tem que ampliar a pressão sobre os deputados nos estados, né? E, agora, pelo que foi deliberado ontem pelas centrais sindicais, de forma unânime, construir essa ocupação em Brasília na semana do dia 15 ao dia 19. A nossa ideia é que a gente vai ter um dia de caravana nacional para Brasília, que possivelmente seja no dia 18, porque está dependendo do dia de uma das votações lá no Congresso, por isso que não se fechou o dia da Marcha Nacional, mas a ideia é que a gente possa fazer um dia de grande marcha a Brasília, precedido de ações nos estados, né? A CSP com Lutas, a nossa central, apontou a necessidade de construção de uma outra greve geral, só que agora com 48 horas, e não mais uma greve de um dia, mas uma greve geral de 2 dias. As centrais sindicais não tiveram acordo, né? É óbvio que agora, no momento que aumenta a mobilização dos trabalhadores, isso também causa alguma insegurança em algumas centrais sindicais que estavam, nos últimos 10 anos, deixando os trabalhadores quietinhos, né? Então, já tinham saído da rua há algum tempo e agora eles ficam com medo de perder o controle, né? Então, as centrais recuaram numa construção de greve geral, de uma nova greve geral, mas essa vai continuar sendo a indicação da nossa central. A gente acha que é necessário um novo dia, agora 2 dias, de paralisação nacional, para aumentar a pressão sobre o governo e sobre os deputados, né? A gente entende que não é possível que um governo com uma das menores popularidades da história desse país, né, é incrível isso, um governo com tão baixa popularidade, conseguir, junto com o Congresso, quase todo ele citado na Lava Jato, citado por corrupção, realizar as piores contrarreformas da história desse país, que retiram direitos de forma esmagadora da classe trabalhadora, né? Então, a gente entende que é necessário reagir e a gente tem que reagir à altura. E reagir à altura significa reagir de forma coletiva e organizada. Como a gente vem falando, para terminar, a gente sabe que a gente tem muitas diferenças entre nós do movimento sindical, dos movimentos sociais e populares, mas, nesse momento, o foco não são nas nossas diferenças, mas é naquilo que nos une. E o que nos une, nesse momento, é estar contra esse conjunto de retiradas. Então, se todos nós somos contra essas reformas que estão em curso, é necessário que a gente possa se organizar e ir para a rua junto, de forma unitária, coletiva, para barrar essas contrarreformas, né? Acho que é isso. Obrigada. Muito obrigado. Então, acho que agora nós podíamos fazer um bate-bola, né? Fazemos algumas inscrições, né? Não sei qual o tempo que a professora tem disponível, né? Mas a gente faz algumas questões em blocos, né? E a gente continua aí. Então, eu vou... Não sei se é necessário anotar as inscrições, mas está franqueada a palavra. Vamos lá? Por favor. Mestre, posso perguntar sentado? Professora, a minha preocupação está relacionada à questão da unidade. Eu sou Alcebiades Oliveira, sou professor aposentado da Faculdade de Direito, 69 anos, 8 recém-operado uma cirurgia de coluna, com 8 pinos aqui, e me sinto assim com o maior prazer numa reunião como essa, porque é uma dificuldade muito grande hoje da gente encontrar um ambiente
para discutir essa realidade brasileira, né? Mas um problema que eu sinto assim, que é muito grave, é essa falta de unidade na própria classe trabalhadora e dos partidos de esquerda. E há uma onda hoje muito forte de confundir o PT com os direitos do trabalhador. Então, se criou um estigma contra o PT, que foi responsável por todo esse mar de lama que ele conduziu, e, por conta desse estigma que tomou conta da sociedade, se passou a produzir essa onda de maltrato à classe trabalhadora. Então, nós estamos vivendo, assim, hoje, um momento em que a própria sociedade ela não se encontra, entendeu? Há uma inconsciência política muito grande na própria sociedade por conta dessa fusão de interesses entre o PT e os interesses da classe trabalhadora. Não sei se a senhora está conseguindo entender o que eu estou falando. Então, veja bem, isso aqui é que está gerando toda uma fragilidade de reação, porque, no geral, a sociedade não se mobiliza, ela está fragilizada por conta de um grau de inconscientização política muito forte. E eu hoje vim aqui porque eu me sinto assim nesse ambiente, né? Nós não nos encontramos, não temos um espaço para discutir esse tema. E eu queria ver como é que a senhora analisa essa questão, né? Essa questão da falta de unidade, da fragilidade, né? Desse estigma do PT que tomou conta, que destruiu, e que é difícil reconstruir agora. É mais ou menos nessa linha eu gostaria de ouvir a sua posição. Então, isso aí é o assunto espinhoso, né, do momento. Bem, como o senhor foi muito direto, eu vou ser direta também, né? Primeiro, que a gente entende que, para a classe trabalhadora, de forma geral, quando a gente fala de PT, o PT ainda é uma representação da esquerda para a classe trabalhadora. E, na nossa compreensão, quando a burguesia fez toda essa manobra, né, que nós do Andes não usamos o termo golpe, a gente usa o termo manobra, não porque a gente não entenda ou não avalie que os argumentos são reais, só que a gente entende que a palavra golpe não unia todo mundo. E a gente precisava de termos que unissem um pouco mais a nossa categoria e a classe. Mas a gente entende que essa manobra que teve, parlamentar, jurídica e midiática, ela foi uma manobra para desqualificar a esquerda e as organizações de esquerda. Quando a burguesia ataca o PT, ela não quer atacar só o PT, ela quer atacar a todas as organizações da classe trabalhadora, né? Quando sai lá, na Globo, que na Lava Jato, lá, que a CUT foi denunciada, o que o trabalhador comum pensa? Está vendo? Todo mundo é igual. Esses caras do sindicato são tudo igual. Eles não veem diferença entre nós, a CUT, entre a CSP com lutas, a CUT, a força sindical e tudo mais. Então, a gente entende que o ataque ao PT é, sim, uma tentativa de ataque à organização dos trabalhadores. Por outro lado, a gente entende que o PT não representa os interesses da classe trabalhadora. O PT fez uma opção, que é o projeto de conciliação de classes, que, na avaliação do Andes, esse projeto não representa os interesses dos trabalhadores. A gente reconhece os avanços que a gente teve em determinadas áreas nos governos petistas, né? Como eu falei antes, por exemplo, da expansão da universidade pública. Não dá para a gente mentir. Expandiu? Expandiu. Estava 10 anos sem concurso e a gente passou por uma onda de concurso enorme. Mas a gente reconhece que esse projeto de conciliação de classes ele incorpora alguns dos elementos que são elementos de reivindicação da classe trabalhadora e ele incorpora mais uma quantidade enorme de reivindicações da burguesia, né? O próprio Lula falou na Avenida Paulista que os bancos nunca ganharam tanto quanto ganharam no governo dele.
Na nossa avaliação, é impossível um projeto que interessa aos trabalhadores em que o banco ganhe tanto. Porque, se os bancos estão ganhando, eles estão ganhando em cima de quem? Em cima de nós, trabalhadores, né? Então, a gente entende que esse projeto de conciliação de classe, não só no Brasil, mas na América Latina, ele é um projeto falido. E ele não deu certo no Brasil e não deu certo em lugar nenhum. Então, nós somos contrários à política neoliberal, que hoje é expressa pelo PMDB, pelo PSDB, por essa corja aí toda, mas também nós somos contrários ao projeto de conciliação de classes que o PT expressou e que, na nossa avaliação, não deu conta, né? O que se tem de alternativa? E acho que esse que é o desafio. É como a gente se diferenciar nesse processo, né? Porque nós queremos uma organização que seja dos trabalhadores. Essa organização dos trabalhadores, ela pressupõe unidade, só que existem diferentes unidades. Hoje nós estamos indo para a rua com todo mundo que estiver contra a retirada de direitos. Todo mundo. Os atos dos últimos tempos foram construídos em unidade com CUT, CTB, Força Sindical, com todo mundo. E a gente entende que é só na ampla unidade de ação, portanto, na rua, que vai ser possível barrar os retrocessos. Só que a nossa unidade, com algumas dessas entidades, elas vão se restringir às ruas. Porque, no passo seguinte, nós vamos novamente ter diferenças que vão impossibilitar que a gente esteja juntos, novamente. Porque nós temos projetos estratégicos distintos. E nós pensamos alternativas distintas para a classe trabalhadora. A gente, por exemplo, acredita e defende que o movimento sindical seja um movimento autônomo, independente. Então, o nosso sindicato ele não pode estar a serviço desse ou daquele partido. As pessoas falam, o Andes vai apoiar o governo. Não, o Andes não vai apoiar nenhum governo. Nós não apoiamos nem esse, nem o anterior, nem o que virá, independente do que virá. Porque a gente entende que o movimento dos trabalhadores tem que ser autônomo de governos, autônomo de partidos. O que não significa que, dentro da nossa organização sindical, não tenham pessoas organizadas em partidos. É justo, legítimo e necessário que os trabalhadores se organizem em partido. Só que a organização sindical ela não pode ficar subordinada aos interesses de um partido. O que a gente vê hoje é que cada partido tem uma central sindical. Essa, por exemplo, é uma luta que nós temos, e uma luta, inclusive, interna na nossa central sindical. Porque nós não queremos que nenhum partido seja um partido que hegemonize sozinho uma central sindical. A gente acredita que a central sindical tem que ser um espaço de frente ampla, né? Então, me parece que uma das... Para finalizar, né? Que uma das questões mais negativas que talvez o projeto de conciliação de classes tenha deixado para a classe trabalhadora é o fato de que dá a impressão aos trabalhadores, como um todo, que todo mundo é igual. E que, quando a gente chega no poder, todo mundo é igual. O Partido dos Trabalhadores ele nasce dos trabalhadores, de fato, né? Ele foi o maior partido de esquerda da América Latina. A CUT foi a maior central sindical da América Latina, e já foi a maior central sindical de esquerda da América Latina. E eles fizeram uma opção de articulação e de aliança com os empresários e com outro projeto que é inconciliável com os interesses da classe trabalhadora, na nossa avaliação, né? Então, essa ideia de que, quando os trabalhadores chegam no poder, eles vão fazer a mesma coisa do que os outros, e talvez por isso um pouco do apassivamento e do desinteresse de uma parcela grande dos trabalhadores em se organizar, esse talvez tenha sido um legado dos mais perversos e negativos que o PT tenha deixado para nós. E reconstruir uma alternativa que seja, de fato, uma alternativa para a classe trabalhadora é uma tarefa árdua que depende de todos nós. Porque, na nossa avaliação, também não vai ser uma entidade sozinha que vai fazer isso. Mas vai ter que ser mais gente junto para construir, de fato, uma alternativa que interesse aos trabalhadores, né? Muito bem. Eu queria só aproveitar aqui. Nós vimos que, no último dia 28, houve, de certa forma, um comportamento mudo dos meios de comunicação oficiais, né? Os canais
quase oficiais não veicularam quase nada. Se veicularam, foram para descaracterizar ou desmerecer, ou seja lá o que for, do que foi o movimento do dia 28. E nós vemos que nós temos um grande desafio. Esse desafio, entre as diversas frentes, seria como é que nós podemos viabilizar uma maior visibilidade das ações que estamos tomando na rua, né? Tendo em vista que a população, de certa forma, fica alijada desse processo, porque os meios de comunicação que ela utiliza geralmente estão com chapa branca, né? Então, acho que esse seria um desafio. Na sua perspectiva, quais seriam os caminhos que nós criaríamos para possibilitar isso, né? Outra. Tudo bem? Professor Luiz Antônio, do Departamento de Ciências Sociais. Primeiro, cumprimentar o Andes e a DUA pelo evento, pela atividade, que é importante nesse momento. Agora, eu preciso colocar algumas coisas aí na tua análise. A primeira delas, que não havia um mundo de mar de rosa na Organização dos Trabalhadores e nem num projeto antes do PT ser governo. Pelo contrário, o PT se torna governo em 2003 como resultado de um conjunto de ataques aos interesses dos trabalhadores e como resultado, sim, de uma articulação de forças, etc., que foi possível, naquele momento, retirar a centralidade neoliberal e trazer uma perspectiva mais no campo democrático e dos interesses dos trabalhadores. Você elencou um conjunto de direitos que estão sendo, nesse momento, atacados, como resultado, sim, de um golpe. Eu acho que o Andes está equivocado quando ele se recusa a admitir, a aceitar e assumir que, de fato, o que houve contra o governo do PT, o governo Dilma, foi um golpe. Como se recusou, uma década atrás, a discutir a política de cotas e de ação afirmativa, por exemplo. O Andes relutou por anos a sequer botar nos teus congressos, nos nossos congressos, a discussão sobre políticas afirmativas. Os ataques hoje estão sendo sobre aquelas conquistas que foram objetivadas e que foram consolidadas no governo Lula e Dilma. Você elencou um conjunto deles que foram conquistados e legitimados. Muitas já tinham sido construídas, mas muitas delas foram consolidadas. Vou dar um exemplo, política de moradia, por exemplo. Nós tínhamos quase 30 anos sem política de moradia. Quase 30 anos. As políticas de acesso à universidade. Também não tínhamos universidades, acesso a concursos públicos, etc. Então, acho que não dá para jogar a criança com a água do balde. O outro dado importante é que o PT é muito maior, o Partido dos Trabalhadores é muito maior do que um campo dentro do Partido dos Trabalhadores, que é hegemônico, e que fizeram as alianças com o capital e que deram no que deram. Não dá para a gente fazer uma análise dentro da universidade de um partido, o maior partido da América Latina, um dos maiores partidos do mundo, sem considerar a tua natureza e as tuas disputas internas, que, inclusive, agora o Partido dos Trabalhadores está na construção de um congresso, acabou de sair de um PED, um processo eleitoral, e internamente está se fazendo essa discussão. Então, acho que é importante ponderar esses elementos para ajudar na reflexão. Em relação à articulação, você tem toda a razão quando você aponta por que a gente conseguiu fazer essa greve. Porque, quando discutia reforma da Previdência, você tinha pontos de vista e perspectivas diferentes. Você discute reforma trabalhista, genérica também, mas quando você diz você vai perder os teus interesses econômicos, salariais, tua jornada de trabalho, teus 50, 30 minutos de almoço, teu 13º, você dá unidade. Aí você garante a discussão. Eu acho que o nosso desafio, enquanto campo de esquerda democrática, será aprofundar esse debate, daí a importância de um evento como esse, chamar atenção especial para a molecada que está chegando, o pessoal dentro da universidade, fora dela, do que impacta, quais os impactos disso na vida social, política, etc. Quer dizer, quando você põe a PEC da maldade, corta o orçamento nos próximos 20 anos,
Nós estamos falando que nos próximos 20 anos não terá absolutamente nada. Não terá concurso público, não terá abertura de vaga nas universidades, não terá política habitacional, enfim, não terá absolutamente nada. Em troca de quê? E qual o sentido disso? Né? De transferir capitais. A gente acabou de perder o pré-sal, os recursos do pré-sal, por exemplo, que estava definido para a política de saúde e de educação, virou vinagre. Né? Então, eu acho que é importante esse evento, acho que se a gente não consegue garantir uma greve de 2 dias a curto prazo, a gente precisaria pensar na articulação nacional dos movimentos. Movimentos de rua, passeatas, eventos semanais, se for o caso. Mas acho que a gente precisa adensivar e adensar os processos de mobilização de rua. Um abraço, obrigado. Boa noite. Eu sou a professora Ediraci, da UFAM, aposentada também, e integral o salário. Né? Integral. Tenho mais de 30 anos de universidade. Comecei bem bebê, né? O pessoal sabe aqui. Bem, professora, você me respondeu a algumas questões quando fez alusão à problemática do professor Alcebiades, bastante. Na discussão, agora, no questionamento do Antônio, acho que a gente teria que passar assim, um seminário, entendeu? Eu não vou entrar nessa... Ele me provocou, mas eu não vou cair na armadilha dele. Ele sabe disso. Mas a minha preocupação... Aliás, eu só queria fazer 2 observações. Em relação, quando você já disse mais de uma vez, sobre a expansão das universidades públicas federais e estaduais. É verdade, mas você não imagina como foi essa expansão aqui na Universidade Federal do Amazonas. Cursos no interior que um professor dava 6 disciplinas. Tinham 2 professores no curso, porque nós fomos lá, nós vimos isso. E tem, da diretoria atual, gente que pode confirmar isso. Então, a expansão foi desqualificada. Era uma forma de massificar e era isso que o Lula queria mesmo. Bem, e a outra observação é sobre a terceirização. Você falou que, na sua universidade, não sei, foi no Espírito Santo, que vai todo mundo embora, como é que ficam os serviços? A terceirização é cruel, é péssima. Ela desmobiliza, ela desqualifica os serviços. Eu acho que, se os professores assumissem esses serviços, eu acho que fariam melhores, entendeu? Vamos juntar os lixos, vamos mostrar como é que se faz. A terceirização, eu não posso admiti-la, entendeu? Mesmo agora, achando que todo mundo vai embora e a gente vai ficar ruim. Ela desqualificou o trabalho que chegou até o professor. Né? Agora, o meu questionamento é em relação ao Conlutas. Nós tivemos aqui, você sabe disso, né, uma luta ferrenha para sairmos da CUT. Então, aqui foi briga mesmo, assim, de quase porrada em assembleia. Isso aconteceu comigo. O pessoal pode lembrar aí. Né? Professores de entrar assim, dizer que a gente não podia sair da CUT. E nós defendíamos a desfiliação já, naquele momento, como aconteceu. Só que a minha perspectiva, e talvez de muitos na época, no Andes e aqui, eu era diretora da DUA aqui na época, era de que houvesse maior adesão ao Conlutas. Não houve. Não houve. Né? A construção histórica dela tem sido penosa. É esse ponto que eu gostaria que você abordasse com maior profundidade, professor. Eu vim aqui pegar para anotar aqui. Então, nós temos 3 questionamentos, vamos proceder à argumentação, depois a gente abre mais algumas questões. Pode ser assim? Tudo bem? Já tem 3 aí. Não, o último é mais trabalhoso, o último. Ó. Vou começar pelo mais fácil, que é a dele. Ó.
Então, em relação à questão da mídia, né? Essa é uma luta... Não é fácil. Não. É fácil para dizer que não tem resposta. Por quê? Porque essa é uma luta inglória, né? Nós contra as grandes emissoras e os grandes jornais, né? Na década de 90, tinha estudos que mostravam que o movimento sindical tinha a segunda maior imprensa do mundo. E nós não fomos capazes, na década de 90, que a gente estava muito mais juntinho, né, gente? Hoje nós estamos mais separados, de ter um jornal que fosse unitário. Porque nós temos muita diferença entre nós. E aí, na hora, é igual escrever um panfleto, às vezes, unitário. É uma semana, né? Porque tira palavra, põe palavra. Nós temos muita dificuldade na unidade, é verdade, né? E eu acho que o desafio da comunicação é esse, né? Porque nós temos estrutura no movimento sindical, inclusive, para poder ter uma comunicação que seja mais ágil, né? Óbvio que não barrando as grandes emissoras ou os grandes jornais, mas a gente poderia ter um jornal que fosse, um folhetim que fosse, né? Se não fosse nacional, que fosse em cada estado. Não ia ser um grande passo? Acho que ia ser um passo de unidade. Mas a gente tem dificuldades porque nós temos dificuldade com todas as organizações, porque tem uma perspectiva na esquerda que, às vezes, a autoconstrução das entidades ou dos partidos ele sobrepõe aquilo que é o objetivo comum. Então, é isso. O que eu acho que a gente vem fazendo melhor, a esquerda como um todo, é utilizar hoje as mídias sociais. Isso eu acho que a gente tem conseguido fazer e eu acho que tem dado efeito. Eu acho que tem dado efeito. Eu acho que a gente vai ter que se especializar cada vez mais nisso. Usar as mídias sociais, as mídias alternativas. Eu acho que a gente vai ter que recuperar um debate aí de rádios comunitárias, né? De TVs comunitárias. Em muitas universidades, por exemplo, a gente tem TV e a gente usa pouco. Em muitas universidades, nós, do movimento sindical, por exemplo, reivindicamos pouco espaço nessa TV. Né? Hã? Então, eu já fui em universidade que a rádio mais escutada da cidade era a rádio da universidade, a mais escutada. E a gente, às vezes, reivindica pouco esse lugar. Né? Então, eu acho que existem alternativas para a gente fazer, né? Só que eu acho que a gente ainda está tateando, né? Mas eu acho que a gente tem que se colocar isso aí como desafio. Em relação ao Luiz, professor Luiz, então, Luiz, a gente tem diferenças mesmo. E a gente, que eu estou falando, gente, Andes e você. E aí, quando eu estou falando do Andes, o que é legal a gente falar? Porque as pessoas falam, porque o Andes, parece que o Andes é a direção. Quem votou não entrar a palavra golpe? Foi a direção? Sabe quantos votos a direção do Andes tem no Congresso do Andes? Com 500 delegados? 1. Só eu voto, pela direção toda. E o meu voto é o voto que a diretoria deliberou. Eu posso até não concordar, eu posso ter perdido na direção o debate, mas lá eu vou votar aquilo que a minha direção definiu no debate político que eu vou votar. É um voto que a gente tem. Quem deliberou isso foram as bases, porque são representações de base que vão para o nosso Congresso. Né? Então, eu tenho muita tranquilidade de falar isso, porque eu desafio um espaço que seja mais democrático que o Andes no Brasil. Uma organização política mais democrática do que o Andes. Não tem como. A gente tem tanto problema, é desgastante, é uma coisa quase que a gente dá a alma por isso, né? Porque as pessoas não sabem, a gente não ganha nada para isso. A gente trabalha, né? O pessoal das outras a gente falava isso, o pessoal das outras entidades fala assim, você não é liberada, você dá aula? Eu falei, dou aula toda semana. Dou aula, faço pesquisa, faço extensão, estou na pós-graduação, tenho orientando de pós-graduação, tenho 7 orientandos de graduação, 3 de mestrado, 6 orientandos de extensão, 2 de iniciação científica e sou presidente desse sindicato. Então, não é mole, não. O pessoal acha que a gente não trabalha, que a gente... E o Andes tem isso, né? A gente não tem liberação, que, inclusive, é um problema, eu acho, porque o nível de desafio que hoje esse sindicato precisa,
que é de recuperar o trabalho de base, que é de atingir essa categoria que é 50% dela nova, a gente vai precisar de professores liberados. É quase humanamente impossível. Entendeu? Alguém sai perdendo a nossa saúde, sai perdendo a nossa família, porque a gente fica tentando dar conta, né? Eu fico um dia em casa por semana na minha cidade. Um dia. Eu dou aula, que é o dia que eu dou aula, que eu trabalho de 8 da manhã às 10 da noite, para eu orientar todo mundo, para eu dar conta de tudo. Depois, na terça-feira de madrugada, eu já viajo e volto só no sábado para casa. Que cada semana eu passo, no mínimo, a 3, 4 estados. Então, e é tipo aqui, né? O pessoal fala, está passeando? Estou passeando nada, mal almoço. Se dá tempo de almoçar, tá bom. Almoçar já é um luxo. Então, o Andes é muito democrático. Qualquer professor sindicalizado do Andes, qualquer professor da base, sem sair de casa, pode escrever um texto-resolução e mandar para o Congresso desse sindicato. Olha só, nenhum lugar é assim, nenhum partido é assim. Então, eu falo que, às vezes, é até democrático demais, que o professor tinha que pelo menos, vir conversar com os colegas dele do texto que ele quer apresentar para o Congresso. Então, acho que a nossa estrutura, que é uma estrutura democrática, ela permite que as diferenças apareçam e que aí vai ser o voto, né? O voto é que vai decidir a linha política e a linha desse sindicato, né? Eu acho que a gente vem acertando no último tempo. A minha avaliação pessoal é que a gente vem acertando. Acho que a direção vem acertando, a categoria vem acertando nas suas definições. A gente tem um ou outro equívoco. As cotas, para mim, foi um equívoco. Um equívoco antes de ter demorado tanto tempo para aprovar as cotas. Eu lembro quando eu entrei nessa categoria, eu sou nova, vou fazer 10 anos de categoria, eu falei, nossa, como esse sindicato demorou para aprovar as cotas, né? Mas o debate, a categoria não estava madura o suficiente, foi postergando, né? Imagina, a gente aprovou as resoluções sobre questão de gênero, de mulher, ultimamente que a gente começou a aprovar, né, coisas que, imagina, na época da CUT já estava creche, né? Desde que a CUT existia, já tinha creche nos encontros, e agora tem, sei lá, 5 anos, nem 5 anos que o Andes aprovou ter creche nos encontros nacionais do Andes. Olha que loucura. Então, tem coisa que a gente vai meio atrasado mesmo, mas é a dinâmica da vida, né? Dinâmica, a realidade da categoria, né? Então, faz parte. Em relação... É isso, acho que nós temos diferença em relação à análise do PT. Eu nem costumo pegar muito pesado, professora, falar que foi ruim a expansão, porque eu tento fazer desse negócio da expansão um diálogo, entendeu? Um canal de diálogo. Mas a avaliação é essa, né? Que boa parte das políticas que o PT desenvolveu e que foram políticas reivindicadas pelos trabalhadores foram políticas frágeis e sem consistência. Tão sem consistência que qualquer governinho com menos de 10% de aprovação agora retira da gente. Né? É isso que nós estamos vivendo hoje. A gente teve uma expansão ultra precarizada. A senhora falou de 6, eu já fui à universidade que tem professor dando 30 horas aula em sala. 30 horas aula. Esse cara não faz pesquisa, não faz extensão, ele não faz mais nada, inclusive, da vida, né? Porque 30 horas aula, ele só nem dá aula direito. Exatamente. Então, foi muito precarizado. E nós vamos pagar agora o preço dessa precarização, nós e os alunos. Porque, em algumas universidades, os campos vão começar a ser fechados. E vão começar pelo interior. Porque não tem dinheiro. Né? Aquilo que já era precário vai se tornar ainda mais precário. Né? Então, acho que é isso. Acho que esse tipo de política não teve uma sustentação, não mudou a Constituição naquilo que era fundamental, que era o que podia, de fato, garantir lei, porque é o que tem mais dificuldade de passar no Congresso. Acho que o PT teve erros, como, por exemplo, não fazer auditoria cidadã da dívida. Entendeu? Foram erros crassos, entendeu? Cruciais para que podiam minimamente ter dialogado mais com a classe, entendeu? E não dialogou, né? Então, acho que o que foi feito do Fórum Nacional de Educação, a forma como o Plano Nacional de Educação foi aprovado. Imagina aprovar um plano nacional, sancionar um Plano Nacional de Educação que retira o debate de gênero, um Plano Nacional de Educação que retira que a educação pública tem que ser estatal. Então, o Plano Nacional de Educação garante, junto com a LDB, que a gente repasse verba pública para a iniciativa privada.
né? Então, foram aquelas coisinhas que pareciam que eram menores e que o antes fica parecendo o chato, que é sempre o contra, né? Mas que foram detonando um projeto, né? E aí é isso. O que a gente vem falando é o seguinte: agora nós estamos na rua com todo mundo e é a unidade. O discurso é da unidade. Nós temos que ir para a rua com todo mundo. Ninguém pode achar que sozinho vai conseguir barrar esse retrocesso. Nem nós não somos desse tamanhozinho, tem a menor condição, né? Então, nem nós, nem ninguém. É preciso a unidade na rua. Mas nós temos diferença? Nós temos diferença. E essa diferença vai se expressar a partir já do segundo semestre, quando as eleições forem o foco novamente, porque eu acho que, novamente, nós vamos nos dividir, infelizmente, porque o mais importante vai ser a eleição e não um projeto popular, construído com a classe, que, de fato, dialoga. Então, acho que, novamente, nós vamos ter as diferenças, mas as diferenças e as contradições fazem parte da vida e a gente vai lidando com elas, né? Em relação à terceirização, professor, se pareceu que eu defendi a terceirização, desculpa, a gente é contra a terceirização, né? Só que o antes é contra, eu sou contra a terceirização, nós somos contra a terceirização. O problema é o seguinte: quando eu falei da terceirização, eu usei como exemplo daquilo que vai acontecer com a gente, professor. Quem é o mais fragilizado no serviço público? Os terceirizados. Tem uma crise, são demitidos. Quando nós também formos terceirizados ou contratados por organizações sociais, é isso que vai acontecer com a gente. Então, é uma desestruturação, né? Eu não concordo que os professores tenham que fazer outras funções. Eu acho que o professor tem que fazer a função de professor, segurança tem que fazer a função de segurança, limpeza a função de limpeza, até porque eu acho que isso vai agravar ainda mais uma coisa que tem aumentado muito na nossa categoria, que é o adoecimento docente. Não, sim. E isso, a terceirização, ela é uma maneira de precarizar os serviços. Não por conta dos trabalhadores em si, é porque o próprio modelo da terceirização ele precariza, né? Então, você vê, o trabalhador, lá na minha universidade, o exemplo que eu dei de aviso prévio é da Universidade do Espírito Santo, mas, na minha universidade, na semana retrasada, a universidade fechou por 3 dias, porque os trabalhadores terceirizados fizeram greve, porque eles estavam 2 meses sem receber. 2 meses sem salário, sem 13º, sem ticket, sem nada. Então, imagina, trabalhadores que já ganham muito mal, ganham um salário mínimo, né, em média 1,5, e aí ficam sem receber. É de uma crueldade, obviamente, enorme. Eu, inclusive, eu fiz uma atividade na Bahia, na Semana da Mulher, com 30 mulheres terceirizadas. E eu falei, nossa, a gente fala tanto nos nossos congressos do antes que a gente tem que ir até o trabalhador, até o povo. O povo está dentro da universidade, é só a gente fazer trabalho com os terceirizados. Nenhuma, numa estadual da Bahia, elas não tinham carteira de trabalho assinada, elas não tinham contrato, elas não tinham nada. Elas eram contratadas, recebiam, elas não sabiam absolutamente nada sobre a reforma da Previdência. Nada. Eu falei que foi uma das atividades mais fantásticas que eu fiz. E estão dentro da universidade, estão convivendo com a gente todos os dias, esses trabalhadores. Então, esse é um desafio. A gente pode começar por dentro da nossa universidade, fazendo atividade com os terceirizados, né, que são os mais explorados dentro da universidade, os mais fragilizados, né? E não é defender a terceirização, mas é defender os trabalhadores, né? E que a gente não quer, obviamente, que toda a universidade se torne isso, porque isso vai ser, de fato, condenar a universidade pública. Eu estava já viajando e soube que as lideranças do movimento que pararam na minha universidade nos 3 dias foram todas demitidas ontem. Imagina, lideranças do movimento de terceirizados. Vocês imaginam que era uma coisa mais na surdina impossível, né? A assembleia deles demorava 5 minutos, contado no relógio. 5 minutos. Por quê? Porque eles ficam com medo de ficar reunidos e alguém ver e demiti-los. 5 minutos. Vão continuar em greve? Vão continuar em greve. Acabou. Verdade, parece piada, porque eles não queriam ficar se expondo na universidade. E aí, algumas pessoas já foram demitidas. Nós vamos ter que fazer alguma coisa. Não é defender a terceirização, mas vamos ter que defender esses trabalhadores. Não tem jeito, né? Então, lá, a Seção Sindical está debatendo como que vai auxiliar os trabalhadores, né? Não sei se eu respondo todo mundo. Muito obrigado. Eurico e professor Simar. Deixa eu só falar da CSP com lutas. Perdão, CSP com lutas, rapidinho. Então, CSP, acho que você está correta. A CSP ela é muito pequena ainda, muito pequena. E o que a gente fala é o seguinte, ela tem potencial para ser grande, mas ela ainda não é grande.
E a gente tem esse desafio, né? Eu vim aqui, inclusive, para amanhã fundar a coordenação estadual da CSP. Semana passada eu fui para Roraima, e aí lá nós também fundamos a coordenação provisória da CSP com lutas. O ANDES deliberou por construir de forma estratégica a CSP, com todos os problemas que a gente sabe que tem nela. Tem na gente, tem problema, a gente sabe que tem em todo lugar. Mas a gente está entendendo que ela tem o potencial de ser uma central, de fato, primeiro sindical e popular. Porque acho que esse é um passo à frente na América Latina, porque nós não temos, acho que na América Latina, uma outra experiência de uma central sindical e popular, que reúna movimentos sociais, movimentos populares, desempregados, como a CSP. Então, isso já, na natureza dela, já é muito bacana. Agora, nós vamos ter que... É um leão por dia, né? Porque, para ela crescer, a gente vai ter que disputar a base com outras centrais sindicais. E aí significa disputar as máquinas, a burocracia sindical, denunciar a burocracia sindical, do imposto sindical. Uma meia dúzia vai cair aí, né, com o fim do imposto sindical, porque, vocês sabem, nós do ANDES somos contra o imposto sindical, a CSP com Lutas é contra o imposto sindical. A gente acha que a organização dos trabalhadores ela tem que ser exclusivamente a partir da contribuição voluntária do trabalhador. Nada que é imposto ao trabalhador pode valer. Então, nós somos contra o imposto sindical e, nas universidades federais, a gente consegue que não se desconte o imposto sindical dos trabalhadores, dos professores e das professoras. Todo ano, o ANDES tem que entrar com um negócio lá, que eu nem sei direito o que é, mas que o advogado tem que entrar com isso agora, entra aí, para não descontar dos professores. Nas universidades estaduais que se desconta, nós devolvemos o dinheiro para os trabalhadores do imposto sindical. O ANDES é um sindicato que vive exclusivamente do dinheiro que os professores se sindicalizam porque acreditam, não sei por que motivos, neste sindicato. Deve ser por diferentes motivos, né? Mas é exclusivamente. Nós não temos R$1 do governo e R$1 de dinheiro obrigado do trabalhador, né? Então, o fim do imposto sindical, de alguma maneira, vai atingir as burocracias sindicais, né? Uma opção de categoria que tem uma opção de sindicato, que não faz nada, só vive do imposto sindical. Por isso que o Paulinho da Força, ele não falou de mais nada, ele só falou do imposto sindical, uma vergonha, né? Vai para a televisão falar contra o fim do imposto sindical, né? A gente tem que aproveitar essa contradição. A gente tem que aproveitar a contradição que hoje tem na base da CUT, na base da força sindical, dessa insatisfação com as direções, para tentar chamar os trabalhadores por um projeto que seja de uma central sindical mais autônoma, né? A gente sabe que a CSP é pequena, mas a gente ainda está apostando que ela pode ser grande, pode ser maior. Só o tempo vai dizer, né? E... Obrigado. Eurico? Professor Eurico, do IFAM, né, da base sindical do Sinasef. Então, assim, Antônio, as diferenças que a gente tem dentro do PT são grandes, né? Então, a gente convive bem com as diferenças. E esse final de semana, inclusive, a gente tem um congresso aí que vai eleger a nova direção estadual e nacional. Agora, falando um pouco da expansão dos institutos, por exemplo, a gente sabe que ela foi deficitária, com vários problemas, mas tem em cima daquilo que o Lobão falou na palestra dele, né? A possibilidade de um aluno, de um jovem do interior do estado do Amazonas, fazer um curso técnico, essa expansão foi fundamental. Nós que éramos aqui no estado, 3 unidades aqui na sede e uma no interior, hoje nós somos 15. Né? A gente sabe que a Urunepé provavelmente já vai fechar agora, como Brasília, como Alagoas, né? Várias unidades já estão fechando por falta de recursos. Mas, assim, então, a gente tem que reconhecer as debilidades do governo, que, agora, eu não gosto de dizer que foi o governo do PT, porque nunca foi o governo do PT. Né? Esses acordos que eu acho que boa parte da nossa base não apoia, né? Eles existiram e foi para fragilizar a classe trabalhadora. E a gente tem que reconhecer isso. Se não tiver autocrítica, aquilo que a Kátia diz, vocês não fazem, a gente faz. Eu não posso dizer que o PT faz autocrítica. Né? Eu não posso dizer que o PT, porque dizer que é o PT, eu estou dizendo que todo o PT faz autocrítica. Mas eu acho que boa parte do PT faz essa autocrítica e disputa lá dentro. Né? Porque sair também é muito fácil.
Sair, não ir para lugar nenhum, também é complicado. Mas, assim, hoje a gente tem mais uma... E o Sinasef tirou que é golpe. Nós aprovamos na nossa plenária golpe, que foi um golpe. E agora a gente vive aí a possibilidade do golpe dentro do golpe, né? Que eu não sei se todos estão acompanhando, mas já está aí, o Maia já está criando uma comissão para estudar a possibilidade de não ter eleição em 2018. Dessa eleição acontecer apenas em 2020. Então, assim, a gente está indo para a rua, a gente está se mobilizando, e a unidade na ação ela é muito complicada, né? Aqui a gente viu isso claramente. Que construir a unidade na ação é muito complicada, porque a gente não teve unidade na ação no nosso ato, que foi vitorioso. Né? Então, ter essa compreensão da necessidade dessa unidade na ação é muito difícil, né? Porque nem todo mundo participa das reuniões de construção dessa unidade. Participam do ato. E a gente está aí nessa crescente do movimento, da organização do movimento, mas eles também estão lá se articulando. E agora, com o golpe dentro do golpe, jogando a eleição que seria em 2018 para 2020, quais são as nossas perspectivas para combater esse tipo de golpe dentro do golpe? Tem mais 2 inscritos, professor Alcimar? Em primeiro lugar, da satisfação de termos aqui, não é, pela primeira vez na universidade, não é a primeira vez que ela vem a Manaus, a professora Eblin, a nossa presidente, porque esteve no congresso de 2012, não é? Fatídico congresso de 2012. Não é? Então, a satisfação de tê-la aqui nesse momento, não é? Infelizmente, aí também tem a sobrecarga, uma agenda que não é fácil, né? Numa sexta-feira à noite, que é meio complicado aqui. Eu acho que se fosse no outro momento, ou numa manhã, ou numa tarde, a gente poderia ter mais gente aqui no auditório. Não é? Mas os que estão aqui são todos, eu atesto, de boa qualidade, não é? A despeito das divergências, não é? Porque numa sexta-feira à noite a gente está aqui numa discussão, não é? Política, sindical. Então, não é fácil. Alguém pode dizer, isso é coisa de gente tarada, não é? Mas é uma boa tara, não é? É uma boa medida. Bom, eu gostaria aqui de pontuar alguns elementos. E eu acredito que um deles passa necessariamente, eu acho que por isso que nós estamos aqui experimentando, que é um momento de formação, de debate. Né? E a gente sabe que hoje há muito pouco debate, há muito pouco espaço de formação na universidade. Né? Ao mesmo tempo em que cresce a intolerância, né? A agressão gratuita, o preconceito se amplia. Né? Então, nós temos que inventar formas de ocupar o espaço. Uma coisa que eu aprendi com a irmã Helena, conhecida aqui de muitos, não é? A nossa grande irmã Helena, barbadiana, Helena Walcott, né? Ela dizia, nós só podemos garantir os espaços que ocupamos, porque não existe espaço vazio na política. Alguém vai ocupar, né? E pode ocupar do pior modo possível. E é o que está ocorrendo hoje nesse país, né? Um processo regressivo, violento, de desqualificação da política. Né? E a quem favorece o processo de desqualificação da política? Né? Sobretudo fomentado aí pela grande mídia, a Globo com mais de 70% de responsabilidade nesse desserviço. Não é? Então, vai favorecer a essa cambada que está aí no Congresso, vai favorecer os podres poderes. Né? Então, eu penso que a nossa tarefa é, de fato, imensa. Né? Porque eu acho que, com todas as contradições, nós aqui nos colocamos a partir do ideário da esquerda classista.
Não falo necessariamente da esquerda classista partidária. Eu, pelo menos, não tenho filiação partidária. Ajudei, sim, a construir o PT sem nunca ter a ele me filiado. E hoje é que não me filiaria mesmo. Não é? Mas eu acho que nós temos que fazer realmente a unidade na luta. Inclusive, às vezes tenho sido atacado, não falo generalizando, não é? Mas por setores do PT, por algumas pessoas, talvez ainda por defender princípios que boa parte, talvez sobretudo a direção do PT, abandonou. Né? E eu acredito que princípio não envelhece. E é por isso que o Andes, né, o nosso sindicato, ele paga um preço muito alto por manter princípios, por manter autonomia. E aí está o nosso papel também de mostrar quem é o Andes. Agora mesmo nós acabamos de fazer uma visita sindical a Quari, que é uma das unidades da UFAM. Não veio muita gente, não, mas veja bem, lá nós tínhamos 10 sindicalizados, não é? Mas dos 15 que compareceram, no debate que fizemos lá, veja bem, conseguimos 11 filiações. E os outros não resistiram tanto. Até o diretor, claro, o diretor é escorregadio mesmo, não é? Eu acho que ele pegou a ficha, não vai entregar. Se entregar, ótimo, eu vou parabenizá-lo. Não é? Mas vejam, não é? No todo, em torno de 22 pessoas compareceram. Tivemos 11. Não é? Foi por conta do discurso, inclusive o cara está se transformando num especialista em previdência aqui, o nosso o presidente agora em exercício, não é? Então, não foi por conta do discurso do professor Aldair, nem do professor Alcimar. Né? Foi por conta que a gente tentou lá mostrar, e faz diferença, né? Esse corpo a corpo, esse mano a mano, como faz diferença aqui, a gente ter a presença, por mais que seja numa sexta-feira à noite. Já pensou se a gente tem aqui a Eblin, fazer aqui um arrastão durante a semana, né? Com carro de som, aqui no hall, não é? Então, faz diferença. Eu acho que essa presença, essa discussão, e a gente tentou lá mostrar para aqueles professores, porque havia desconhecimento, né, do que é o Andes. O velho Nietzsche dizia, ver semelhança em tudo é sinal de vista curta. Então, as coisas não são iguais, os sindicatos não são iguais. Né? E eu acho que é por isso que o Andes sobrevive. Né? Porque, veja bem, né, é claro que o que eu estou dizendo aqui não iria dizer num ambiente maior, não é? Mas veja bem, não é? Que contradição de ter sido no governo do PT, né, exatamente nesse governo que o Andes foi mais atacado, a ponto de ter a carta sindical, não é? Foi cassada. Nem no maldito governo do Fernando Henrique isso aconteceu, né? A carta sindical cassada. Eu me lembro daquela assembleia histórica que fizemos lá em frente da CUT, no Brás, não é? Nunca tinha ido ali naquela região. Fizemos uma assembleia, a companheira, a presidente à época era... Não, Marina. Era Marina, não é? Uma assembleia que fizemos na rua, e ali foi fundado o sindicato pelego, chamado Proifes. Não sei como é que está o Proifes hoje, porque ele não pode mais ser governista, não é? Mas diz que ele também continua. Ah, é. Então, eu acredito que acho que a nossa tarefa é imensa, né? A de organização da classe, a de formar, de contribuir para a formação da classe, e nós temos que saber ocupar esses espaços na sala de aula. Ontem eu gastei boa parte do meu tempo, e era exatamente com a turma do 3º período de serviço social, não é? De algum modo tratando do que nós estamos aqui discutindo. E o problema é que o texto era do Bachelard, mas eu trouxe o Bachelard para a militância, porra. Não sei se foi a contragosto, não é? Não sei se tem alguém aqui da turma do serviço social. Ah, tá. Parabéns. Né? 3º período. Não é? Então, é isso. Eu não tenho, assim, nenhuma questão. Eu pondero essas questões aqui, mas a nossa presidente fica aí à vontade. Obrigado, professor Simar. Eurico? Jorge? Jorge, por favor. Tem mais alguém inscrito, gente?
Boa noite, professora. Opa. Sou o professor Jorge. Eu acho que esse debate inicia-se, né? Continuou e vai iniciar e nós vamos andando. Acho que o Alcimar colocou interessante, a questão de defender princípios é complicado. Você é até isolado quando você defende princípios. Só que a gente tem algumas questões aqui importantes, aí eu vejo que o governo, desde o seu primeiro até Dilma Rousseff, né, que eu não vejo como golpe, sabe? Eu vejo o seguinte, não se mudou a política monetária em nenhum momento. Não se mudou. Se colocou políticas populistas, colocou a universidade do jeito que deveria ser e tal, foi feito isso. A política monetária não conseguiu mudar o PT em nenhum momento. Existe uma financiarização dos anos 90 todo, né? E é trazido para cá, transportado da própria Europa, principalmente Portugal e Grécia, né, e na Itália. Essa política econômica, né, vem para o Brasil. E aí a gente vai ver os frutos prés da vida, né? O governo sendo mais gerenciador do que trabalhar junto com a classe. Eu acho que Beto ele faz uma autocrítica muito interessante, né? Frei Beto, ele faz uma autocrítica muito interessante. Não conseguimos ser pedagogicamente de organizar a classe. Que a classe esperava, não veio. E mudou. E o PT manteve. Quando o Lula fala, né, nós enriquecemos os bancos, não só foi banco, quebrou a indústria brasileira e a política financeira que estava sendo financiarizada, que nós estamos no capital financeiro, ela cresce. Para isso, toda a América Latina vai ter que pagar a conta dessa política. Como sai da Europa, vem para essa América Latina e diz o seguinte, ó, nós vamos começar a trabalhar com as dívidas públicas. E isso vai, quando se faz lá, que nós conseguimos entrar lá na CD, daquela discussão da CPI, da dívida, que não foi, a gente entrou na marra lá, né? E encontrou-se do governo militar 80% que não existia contrapartida, né? Várias, milhares, os companheiros que estão aqui da ICD sabem disso. Nós tentamos, no governo petista, buscar a dívida para discutir auditoria. E você faz se você vai fazer um paralelo, a agiotagem internacional e nacional está sendo paga. Do governo petista todo. Está sendo paga. Só para pegar aqui um dado do CIAF, né? 43%, né? 43% de um orçamento de 2 trilhões é pago com dívida. E naquela época, lá em 2016, 22% para a Previdência Social. Diminuiu agora, projetado, que não tem 2017 ainda, mas projetado, né? Caiu para 19% e aumentou a dívida para 50%, para se pagar. Então, está se tirando dinheiro. O que acontece agora só é uma mais aceleração disso, que é muito mais pesado. Está se tirando não só o dinheiro, mas está se tirando também o que nós conseguimos com muita pena. Então, eu queria fazer uma pergunta para o professor, o seguinte, né? Como essa financiarização veio, se existem essas políticas na América Latina, se está acontecendo do mesmo toque, é uma realidade brasileira dessa direita e do capital internacional, e se o capital internacional também está fazendo essa mesma política, né, na América Latina. Essa é a minha pergunta. Obrigado. Obrigado, Jorge. Professora? Então, primeiro, em relação à questão do que o Rodrigo Maia fez, né? Ontem, eu não vou nem falar o nome da deputada, né? Porque como está gravando, né? Eu recebi um áudio de uma deputada explicando o que era que estava acontecendo, né? E aí ela recupera. Ela fala, inclusive, que aquele projeto era um projeto de um deputado petista, da época da Dilma. E o que a comissão fez ontem foi recuperar o projeto, que, obviamente,
quando ele propôs, não era para aumentar o governo do Michel Temer. Ela ainda fala isso, que nem estava posto, que não sei o quê. Acho que era a época do Lula ainda, é uma coisa antiga. Então, de quando? 2003, está vendo? Do Lula ainda. Então, a ideia é a seguinte, aquilo ali não vai para frente, não acha que... Até porque não tem condições, aí ia ser uma convulsão social mesmo, né? Não tem como um governo com menos de 10% de popularidade aumentar o mandato dele, é pedir uma convulsão social, né? Então, acho que não tem... Acho que isso não tem chance, né? Enfim, acho que hoje o Congresso Nacional tem usado todas as artimanhas, né, que, fruto de uma estrutura política, né, a gente precisa de uma reforma política, né, não a que eles querem fazer para calar os partidos pequenos, né, mas uma reforma política que, de fato, possibilite uma composição diferenciada do Congresso. A maior parte dos deputados hoje sequer tinham um voto para ser eleitos, né, são puxados pelas legendas. Isso é uma vergonha, uma vergonha. Então, os caras nem eleitos foram e eles tiram o nosso direito, né? Então, é uma estrutura política muito ruim que o Brasil tem. A gente, de fato, precisa de uma reforma, né? Então, Sinasef é nosso parceiro, né? Parceiro de lutas aí, né? O que vocês estão vivendo nos institutos federais é o que nós vamos viver nos campos de expansão, né? Algumas universidades, alguns polos ou campos. Exatamente. Na verdade, acho que somos nós hoje, porque alguns nossos também, os reitores já anunciaram que não tem como. O contingenciamento que está feito para as universidades federais tem sido 18 avos. Imagina, a verba que era para 12 meses, eles estão botando para 18 meses e ainda estão prendendo, né? Então, a maior parte das universidades, agora, nesse mês, já esgotou o orçamento do ano. Então, a gente não sabe mesmo como que vai ficar, né? Essa coisa dos terceirizados, eu acho que vai apertar na maior parte das universidades, e a tendência, eu acho que vai ser esse conjunto de alternativas que, quer dizer, a gente não considera alternativa, né? Mas o governo vai colocar como alternativa para a gente continuar sobrevivendo um conjunto de medidas que já estão sendo desenvolvidas desde o primeiro governo do Lula, né? Tem uma coisa que pouca gente fala, que é, por exemplo, que aí não é dos governos do PT, mas desde a Lei de Diretriz e Base da Educação, que são os 20% de curso à distância nos cursos presenciais. Em algumas universidades, essa já está sendo a alternativa colocada para não ter contratação de professor. Coloca à distância. Então, eu acho que tem um conjunto de medidas que vão nos atingir no nosso cotidiano de forma muito rápida e drástica, né? Se a gente não conseguir reverter aí esse cenário, né? E aí é óbvio que, mesmo que a expansão... a gente defende a expansão da universidade pública, da educação pública como um todo, mas uma expansão com qualidade, garanta o tripé da universidade, o ensino, a pesquisa e extensão, e, infelizmente, não foi isso que a gente vivenciou, né? Em relação à questão do professor... Perdão, como é que é o nome do seu? Do Jorge. Sobre a questão do capital internacional. Hoje não dá mais para a gente falar de um capital nacional, puramente nacional. Hoje não, há muito tempo já, né? Não dá para a gente falar de um capital nacional. E nem para a gente falar só de um capital financeiro desvinculado do capital produtivo, né? Esse processo aí de financiarização, o Lenin já falava lá no século XIX, né? O pessoal do serviço social aí, que leu Marido Yamamoto no Capital Fetiche, ela explica lá muito bem esse processo, né? E talvez esse tenha sido um dos engodos que a gente vem passando e que o próprio PT ajudou a passar, né? Como se o capital financeiro tivesse vida por ele mesmo, né? Como se o fato de a gente botar dinheiro no banco gerasse mais dinheiro. Marx já falava isso também, não gera. Só gera mais dinheiro por quê? Porque aquele dinheiro que a gente coloca no banco, a gente não, né? Porque a gente certamente não tem dinheiro para colocar no banco, mas que os capitalistas colocam no banco, ele vai se valorizar na produção. Então, apesar de ter uma redução na industrialização, o que gera mais dinheiro é a produção, é o setor produtivo, né? Não é banco. Se a gente deixar o dinheiro no banco parado, ele não vai gerar mais dinheiro sozinho. Então, é o debate aí da financiarização. O que está acontecendo no Brasil é o que está acontecendo no mundo todo. É uma especulação, né?
os dinheiros vão rodando mundo afora. O que eu acho mais fantástico, por exemplo, de todas as denúncias sobre a Odebrecht, é mostrar como o capital circula. A Odebrecht não era do Brasil, né? Ela estava em vários lugares do mundo, né, explorando o trabalhador em vários lugares do mundo, com um nível de corrupção enorme, mas com o nível de recuperar isso através da exploração do trabalhador. Então, até as políticas, como a política de habitação, por exemplo, que você citou, se tornou uma forma de valorizar o capital e uma forma de fazer a corrupção, né? Então, todas as... É isso. Casa popular, barragem, tudo virou esquema, né? E Copa, Olimpíada... É impressionante, né? Tudo virou um grande esquema, uma grande justificativa de corrupção, uma grande justificativa de valorizar o dinheiro através da exploração do trabalhador, porque todas essas áreas são de exploração do trabalhador, né? Então, o Brasil está no esquema internacional do capital, vai ser explorado, e o Brasil, infelizmente, muitas vezes faz isso com a América Latina. É a Petrobras na América Latina, né? Vai explorar os outros países da América Latina. Então, vai reproduzindo o ciclo, né, de uma política de exploração, né? Então, é isso. Capital financeiro e capital produtivo estão ali andando juntinho, né? Não dá muito para a gente diferenciar. Os donos dos grandes bancos são, em parte, denunciados por terem trabalho escravo em lavoura de soja transgênica no Brasil. É isso que é o Brasil, né? Então, não tem o setor financeiro, ele não está isolado, sozinho, né? O setor financeiro está articulado com o setor produtivo. O Brasil faz o mesmo esquema internacional, é explorado internacionalmente, né? Toda vez que o capitalismo tem crise, vai gerar uma forma de sair da crise, ou é guerra, ou é mega eventos, ou é o que quer que seja para explorar trabalhadores, né? E ele vai fazer isso também nos países da América Latina, onde ele consegue fazer, né? Então, e aí eu tenho acordo com você em relação à política econômica. A política econômica não muda, né? E se não muda, você não muda a estrutura, não muda a espinha dorsal do país. Não muda. Você pode até ter ações paliativas, mas você não muda a estrutura, a espinha dorsal do projeto de sociedade, na verdade, né? Isso. Exato. E mesmo, por exemplo, que é o que aconteceu com o Equador, mesmo que a gente saiba que a auditoria da dívida lá, que a natureza da dívida do Equador seja diferente da natureza da dívida do Brasil, né? Ainda assim, a experiência do Equador ela é muito positiva em auditar a dívida, que é o que a gente defenda que aconteça no Brasil, né? Uma auditoria da dívida. Então, hoje, você pensar um orçamento que ele é quase 50% gasto com a dívida pública, né? Exatamente. Então, a prioridade é papel, agiotagem, empresários e não políticas públicas, né? Então, essa, inclusive, é uma das perguntas que está no plebiscito da Auditoria Cidadã da Dívida, né? Só fazer uma consideração. O que é importante, e o antes tem um papel importante nisso, que é adjetivar esse conceito de dívida pública. Porque qualquer cidadão médio, ele diz, bom, se eu tenho dívida, eu devo pagar. Quando a gente fala de uma dívida pública, parece que o Estado brasileiro contratou empréstimos e é preciso pagar. E não é isso, dívida pública que nós estamos tratando é outra coisa. Isso. Acho que é importante nós termos um papel pedagógico de desconstruir esse conceito de dívida pública. Porque ele fala, se você perguntar para todo mundo que está aqui, jovens que estão aqui, não, o Brasil deve ter que pagar. Claro. Né? E não é isso. Não, então, é isso. A gente, inclusive, o Andes apoia a Auditoria Cidadã da Dívida, porque a gente entende... Tem alguns professores até que têm umas diferenças de análise com a auditoria. A gente fala assim, olha, o papel pedagógico que eles fazem é muito mais importante que com uma diferença ou outra que a gente tenha na análise, né? Porque é exatamente isso. A tendência do trabalhador devo, tem que pagar, né? E, então, se o país deve, o que a gente defende é, por isso, auditar, para ver se deve. Essa que é a questão, porque na nossa avaliação não deve. 1, né? 2, essa é uma dívida que ela é criada por conta de um modelo econômico.
Esse modelo econômico, se for auditado, ele pode ser questionado, porque a gente pode ter um outro modelo econômico. Essa que é a questão, essa que é a estratégia. Por isso, a auditoria seria importante. Agora, também saiu essa semana, porque tinha sido aprovada a auditoria para 2017, né, numa das comissões, e aí parece que até isso também estão tentando barrar agora, então é óbvio que eles não vão deixar passar fácil isso, né? Mas é isso, eu acho que é um trabalho pedagógico, o material da auditoria da dívida eu acho que ajuda a gente, né? É muito bom o material, né? Então, acho que ajuda a gente aí dialogando, aí mostrando que é possível um outro modelo econômico. Acho que esse é o grande centro, né? Junto com o debate da alternativa de organização da classe, é pensar o seguinte, porque senão parece que nós somos só contra. Esse pessoal é contra tudo. Não, a gente não é contra, né? A gente é contra esse modelo econômico, mas a gente tem alternativa, né? Então, a alternativa para não se reduzir em políticas públicas é fazer a auditoria cidadã da dívida. A alternativa para não se reduzir em políticas públicas é taxar as grandes fortunas, né? A alternativa para não se reduzir em política pública é rever a tributação. Não pode o trabalhador que ganha menos pagar tributo como o empresário, né? Pagar mais. Então, a gente tem alternativa, não é ser contra por ser contra. É possível um outro modelo, mesmo dentro da lógica do capital. Isso é que é o mais louco, né? Porque nós não estamos falando nem de uma superação da ordem capitalista, nós estamos falando dentro deste modelo, né? A superação da ordem aí é o horizonte do sonho, mas nós estamos falando ainda dentro deste modelo do capitalismo, é possível uma outra organização econômica que não recaia sobre o trabalhador com o peso que cai, né? Muito obrigado. Nós queremos agradecer, então, a professora Eblin, né, por incluir a DUA em sua agenda na visita a Manaus. Nós queremos também lembrar que nós somos a favor da auditoria da dívida, inclusive a DUA assinou um contrato com a professora Fatorelli, nós fazemos uma contribuição significativa. Queria lembrar também que nós temos amanhã, né, o lançamento da CSP com Lutas Amazonas, né, será numa assembleia às 9 horas no auditório da ADUA. Então, todos estão convidados. Últimas palavras, professora? Então, só agradecer a oportunidade, um prazer enorme. Você quer falar também? Ela quer falar. Ih, igual a minha também é Sofia. Agradecer a oportunidade e colocar à disposição para o Marcelo falou que eu ia me arrepender de falar que eu queria ir no interior aqui, que o interior aqui não é igual na minha região, que é de fácil, que eu ia me arrepender. Que eu tá no interior. De barro. Então, mas eu falei que, passando isso aí, essa agenda mais pesada, para a gente marcar uma semana para vir para cá e rodar os interiores, que a gente acha que é super importante visitar os professores do interior, né? Os professores se sentem valorizados, então, essa tem sido uma política que a gente também tem incentivado bastante nessa direção, então a gente está totalmente à disposição. Tá bom? Muito obrigada. Vou colocar na minha agenda uma semana aqui para andar de barco, né? Que senão... Sofia. Fala, Sofia. Vitória.